Ok, então vamos para o estudo do plano. Tá? Então, um plano, uma superfície, uma determinada superfície. O plano tem inúmeras aplicações dentro da engenharia. Imagine o estudo referente a telhados, o estudo referente a plataformas, a taludes. Então, é uma série de elementos que envolvem o estudo do plano. Qual a ideia aqui? A ideia é caracterizarmos um plano através da sua projeção. Imagine que tenhamos aqui um plano alfa. Um plano também fica definido por uma letra grega, caracterizado por uma letra grega. Então, um plano tem infinitos pontos, certo? Agora imagine que venhamos projetar cada um desses pontos, conforme a gente fez para o ponto e fez para a reta. Se a gente fazer isto de projetar cada um desses pontos aqui que pertence ao plano no plano XY, observe como fica a épora. A épora nada mais é do que o plano XY. Tá? Imagine, vamos ter infinitos pontos e cada um desses pontos com o seu valor de elevação, com o seu valor de cota. Algo que ficaria completamente confuso e tornaria esta representação daqui saturada. Ou seja, não fica algo claro de se obter uma característica do plano 3D. A ideia é verificar, ter características no plano XY, ou seja, ter característica no plano de projeção, de tal forma que a gente venha ter as características do plano no espaço 3D. Desta forma, ficaria confuso. Então, vamos verificar uma outra maneira. Uma outra maneira que podemos caracterizar o plano é através da sua escala de declividade. Então, a gente vai começar a simplificar o plano. Imagine, um plano ele tem infinitos pontos. Mas vamos supor que venhamos caracterizar retas neste plano que tenham o mesmo valor de cota, certo? Essas retas aqui são denominadas de horizontais do plano. Então, esta reta que se encontra em magenta, ela tem a sua projeção aqui. Esta outra reta horizontal, ela também possui a sua projeção. Bem, e esta reta daqui já é uma horizontal de cota zero, porque ela já pertence ao plano XY. Então, se caracterizarmos esse plano por várias horizontais e através dessas horizontais representarmos uma reta que seja perpendicular a elas, vamos estabelecer a reta de maior declive. Por que isto faz sentido? Tá? Por que vamos representar um plano por uma reta de maior declividade? Imagine o seguinte, por este plano daqui, imagine que venhamos caracterizar uma esfera, tá? Representar uma esfera. Ah, e vamos supor que temos esse plano nessa superfície, tá? E largamos uma esfera aqui. Essa esfera sempre vai percorrer uma reta que seja perpendicular a essas horizontais. Claro que esta reta de maior declive pode ser representada nesse ponto ou pode ser transladada no espaço. Tá? Então, o que é interessante na reta de maior declive é a sua direção, que é perpendicular às horizontais. Então, se largarmos uma esfera nesse plano daqui, a esfera sempre vai percorrer perpendicular às horizontais. O mesmo se tivermos aqui um determinado líquido, e esse líquido ele escoar, ele vai escoar sempre perpendicular às horizontais, certo? Então a reta de maior declive, ela permite estabelecer uma determinada geometria que venha caracterizar o plano de uma forma simplificada, contendo todas as informações do plano. Essa é a ideia. Através da reta de maior declive, a gente tem todas as informações do plano 3D. Esta reta de maior declive é a maior inclinação que esse plano tem. Imagine, se caracterizarmos uma reta nesse sentido, que pertence ao plano, mas observe a inclinação, o ângulo que esta reta daqui tem com a sua projeção. Não é tão elevado. Agora imagine se deslocarmos essa reta um pouco mais. O ângulo elevou um pouco mais. Agora, se movimentarmos essa reta até este ponto, a projeção
o ângulo estabelecido desta reta com a sua projeção elevou mais ainda. Mas vai chegar um momento que esta reta tem a maior inclinação possível com a sua projeção. Quando a reta tem a maior inclinação possível com a sua projeção, denominamos de reta de maior declive. Então, um plano ele vai ficar caracterizado por uma reta. Claro, para não ter confusão, a gente vai estabelecer uma nomenclatura para esta reta de maior declive, que seria um traço paralelo à própria reta, certo? Então aqui temos no espaço. Toda reta que ela é perpendicular a uma horizontal no espaço, quando ela se projeta, quando essa reta de maior declive se projeta, ela também vai ser perpendicular à sua horizontal. Tá? É como se essa reta daqui ela girasse, tá? Em torno de um eixo, então sempre vai manter um ângulo de 90 graus. Bom, aqui corresponde uma ideia tridimensional, mas queremos evidenciar, verificar no plano. Então aqui esta reta daqui é esta horizontal. Esta outra reta é esta horizontal e assim sucessivamente. Então temos a horizontal de cota 0, horizontal de cota 1 e assim sucessivamente ao longo da reta de maior declive. Então a reta de maior declive ela fica caracterizada por sua projeção com um traço paralelo. Então aqui temos um plano alfa, vamos supor que queremos representar, ele fica equivalente à reta de maior declive, certo? Esta reta de maior declive, obrigatoriamente, ela não precisava ficar exatamente neste ponto, poderia ficar aqui, sem nenhum problema. Caracteriza, evidencia a caracterização do plano. Bom, então para simplificar ainda mais, podemos fazer com que as horizontais elas promovem intersecções com esta reta de maior declive. Então aqui vamos ter o valor 0, toda essa horizontal vamos ter aqui esse ponto que vale 1, toda essa horizontal que vale 2, esse ponto vai valer 2. Então, ao invés de deixar as horizontais, vamos deixar somente as marcações. 0, que se trata de uma horizontal de cota 0, 1, que se trata de uma horizontal de cota 1. Então, se deixarmos somente esta representação daqui, é uma representação simplificada, que caracteriza o plano no espaço. Ah, mas como a gente vai saber o plano? Bom, se tivermos a marcação na reta de maior declive, basta traçar as perpendiculares, certo? Então, simplesmente se caracterizarmos dois pontos da reta de maior declive, temos todas as informações do plano. Porque imagine, esse ponto daqui eu sei que é o valor 0, então eu vou traçar uma perpendicular à reta de maior declive. Aqui temos o valor 1, perpendicular à reta de maior declive. Ah, mas eu quero obter o valor de cota 4. Quero saber nesse plano onde se encontra a horizontal de cota 4. Então podemos graduar da mesma maneira que vimos anteriormente. Para a reta, vai servir também para o plano. O espaçamento 0 para o 1, a variação de uma unidade na vertical, tem esta mesma variação na horizontal. Então, esta daqui vai ser a horizontal 2. Esta daqui vai ser a horizontal 3. E assim sucessivamente. Tá? Se quiséssemos retornar novamente à questão das horizontais. E claro, depois podemos estabelecer uma movimentação desta reta de maior declive, que ela vai manter sempre a sua propriedade. Se aqui é o valor 0, poderia movimentar esta reta de maior declive sem nenhum problema, deslocar, tá? Porque o que vale na reta de maior declive corresponde à direção. Então, esta representação equivale àquela representação anterior que estávamos utilizando. Se marcarmos dessa forma aqui, também representa a reta de maior declividade, certo? Então, a ideia, cada vez mais, é simplificar, sem perder as informações do espaço tridimensional. Tá? Então, através da reta de maior declive, a gente caracteriza bem a questão do plano. Bom, vamos verificar agora a questão da individualização do plano. Um plano ele tem infinitos pontos, ok. Mas
a sua individualização. O que é necessário, o mínimo, no caso, para individualizar um plano? Então, a gente pode individualizar um plano por duas retas paralelas. Então, se tivermos duas retas paralelas, a gente consegue caracterizar um plano. Já vimos a questão de paralelismos entre retas. Então, através das projeções, a gente sabe se as retas são ou não paralelas. E através desse paralelismo, a gente consegue representar o plano. Mas como isso é possível? Bom, é possível porque através dessas retas horizontais, a gente consegue determinar pontos que têm o mesmo valor de cota. Se esses pontos têm o mesmo valor de cota, tanto para R quanto para S, a gente vai conseguir traçar as horizontais do plano. Então, a gente consegue traçar várias horizontais que têm o mesmo valor de cota, caracterizando assim a reta de maior declive, porque sabemos que a reta de maior declividade é perpendicular às horizontais. Tá? Então, um plano pode ficar plenamente definido, individualizado por duas retas paralelas. O mesmo ocorre para duas retas concorrentes. Se tivermos duas retas que se interseccionam, e já vimos também em aulas passadas, a gente consegue caracterizar o plano. Por quê? Porque tanto a reta, um exemplo nesse caso aqui, a reta T e a reta U, podemos obter pontos que têm o mesmo valor de cota, tanto para T quanto para U. E com isso, ligar esses pontos. Ligando os pontos, vamos ter várias horizontais. Tá? Três pontos não colineares. Se três pontos não são colineares, ou seja, não estão sobre uma mesma reta, a gente consegue caracterizar também, individualizar o plano. Porque imagine, se ligarmos aqui os três pontos são retas concorrentes, certo? São retas concorrentes. E por retas concorrentes também, conseguimos caracterizar a representação de retas paralelas, certo? Então, um plano que tem retas horizontais permite, no caso, um plano que tem retas paralelas, permite também representar retas concorrentes, porque definem um plano. Então, o plano define por retas paralelas, que permite representar retas concorrentes que permite também representar retas paralelas e e um plano individualizado por três pontos não colineares, ou seja, três pontos que não estão numa mesma reta. Com isso, a gente consegue representar retas concorrentes ou retas paralelas. Uma coisa vai levar à outra, certo? E também pode ser individualizado por uma reta e um ponto externo. Claro, se a reta a gente sabe que pode ser caracterizada por dois pontos, certo? Então, podemos ter dois pontos aqui, mais um ponto, temos três pontos. Ou seja, uma reta e um ponto externo é a mesma coisa que dizer três pontos. Ou podemos também traçar de um ponto qualquer até um ponto P. Vai ser duas retas concorrentes. E por esta reta e por esse ponto, conseguimos traçar um feixe de retas paralelas. Em volta dessas individualizações do plano, a ideia principal é encontrarmos as horizontais do plano. A partir das horizontais, vamos ter a reta de maior declive, que se torna a essência da caracterização do plano em si.